Olá! Hoje, nossa exploração vai fundo em fontes sobre cidades bíblicas bem importantes lá em Israel. Isso. Lugares, né, com uma carga histórica e religiosa imensa. E olha, a gente sabe que são muitas cidades mencionadas na Bíblia. Há mais de 600. É. Impossível cobrir tudo num tempo curto. Então a gente selecionou algumas que foram tipo chave mesmo, sabe? Que ajudaram a moldar as narrativas tanto históricas quanto religiosas. Entendi. Vamos olhar as origens, a importância delas. Exato. A importância em cada época, eventos cruciais e o que a gente sabe delas hoje. Isso até lembra, né, aquela primeira exploração de Canaã, lá em Números 13, quando foram ver as cidades fortificadas. Boa lembrança. Bom, por onde a gente começa? Que tal uma das mais antigas e, assim, com uma história bem densa? Hebron. Hebron, perfeito. As fontes dizem que o nome antigo era Kiryat Arba, confederação, e que ela é mais antiga até que Zoan, lá no Egito. Impressionante. E, claro, central na história de Abraão. Ele construiu um altar lá, né? E comprou a cova de Macpela para sepultar Sara. Exatamente. E a relevância de Hebron continua. Foi a primeira capital do rei Davi, isso antes dele tomar Jerusalém. Ah, sim, tinha esse detalhe. E também foi designada cidade de refúgio, um lugar de proteção legal, né? Segundo a lei mosaica. Muita história ali. Pensa na linha do tempo. Vai dos patriarcas, passa pela conquista com Josué e Caleb, aí tem a rebelião de Absalão contra Davi, que começou lá, Nossa, é verdade. até a destruição pelos romanos e depois se tornando uma cidade sagrada para o islamismo por causa de Abraão, ou Ibrahim. Hoje, as fontes indicam uma população majoritariamente árabe. É complexo. Famosa cidade das Palmeiras. Ah, Jericó. Um verdadeiro oásis e fica abaixo do nível do mar. Incrivelmente antiga. Talvez a cidade continuamente habitada mais antiga que a gente conhece, né? É o que se diz. Muitos lembram logo das muralhas caindo para Josué. Sim, clássico. Mas também foi lá que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, né? Isso. E o interessante de Jericó é a arqueologia, porque ela revela assim várias cidades, uma sobre a outra. Como assim? Tem a cidade da época de Josué, aí tem a cidade que Herodes o Grande reconstruiu. Ele gostava muito de lá, fez palácios e morreu lá, inclusive. Daí só. E tem a cidade moderna, claro. E foi lá também que o profeta Eliseu purificou as águas, segundo as fontes. A localização era estratégica, uma encruzilhada vital na época de Jesus. E essa arqueologia com várias camadas, ela confirma ou complica as narrativas bíblicas? Boa pergunta. É. Às vezes confirma períodos de ocupação ou destruição, outras vezes levanta debates, sabe, sobre datas exatas, a escala dos eventos. A arqueologia sempre adiciona nuance, mostra uma história ainda mais longa e talvez complexa. Entendi. Faz sentido. Saindo desse oásis estratégico, vão para Belém. Origens mais humildes, talvez, mas um nome de peso: Casa do Pão. Belém, isso mesmo, Casa do Pão. Cidade natal de Davi, né? Mas o grande marco é seu local profetizado por Miqueias para o nascimento do Messias. Exato. E o nome Casa do Pão é curioso. Pois é, pode remeter tanto à agricultura local, aliás, foi palco da história de Ruth e Boaz, que são ancestrais de Davi, Ah, bem lembrado. quanto ao significado simbólico que ganhou depois do cristianismo. É ali que acontece toda a narrativa da natividade. Os pastores, os magos, a fuga para o Egito depois do massacre ordenado por Herodes. E a Igreja da Natividade marca esse local tradicionalmente. Isso, sobre a gruta. E um detalhe, Belém mesma tinha pouca água. Contrastava com as fontes das piscinas de Salomão, que ficavam ali perto. Interessante esse contraste. Bom, e para fechar esse nosso giro, não dá para não falar de Jerusalém. Ah, Jerusalém, o coração de tudo, sem dúvida. O nome, né? Fundamento de Salém ou Cidade da Paz. Quase irônico pensando em como é uma das cidades mais disputadas do mundo. Pois é, uma ironia histórica. De Fortaleza Jebusita, aí virou capital de Davi, local dos dois templos. Construída sobre montes, né? Moriá, Sião. Isso. E a importância religiosa é imensa para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo. Os locais mais sagrados estão ali concentrados. O Monte do Templo, com o Domo da Rocha, Al-Aqsa. Sim, o Muro das Lamentações, que é o que restou do segundo templo, a Via Dolorosa Caminho da Crucificação, a Igreja do Santo Sepulcro.
Ou, para outras tradições, o túmulo no jardim de Gordon. E foi o centro da última semana de Jesus, morte e ressurreição. Exatamente. E a história dela é marcada por ciclos de destruição pelos babilônios, pelos romanos, com Tito, depois Adriano, e reconstrução. É uma cidade resiliente, mas sempre em tensão. É muita coisa num lugar só. Todas essas cidades, né, elas conectam esses textos antigos a lugares que a gente pode, de certa forma, visitar hoje, mesmo com toda a complexidade moderna. Que pensamento final a gente pode deixar? Olha, talvez pensar que essas cidades não foram só cenários, sabe? Elas eram frequentemente construídas em locais estratégicos, colinas, controlando água, rotas. A própria geografia delas moldou os eventos, as defesas, os destinos que a gente lê nas fontes. Elas foram tipo personagens ativas no drama. Cidades como atores. Interessante. Fico pensando, o que será que o espírito desses lugares antigos, se a gente pudesse sentir, o que ele sussurraria para quem caminha por lá hoje? Uma reflexão poderosa para a gente levar. Com isso, então, a gente encerra essa análise de hoje.